Oi, gente, então dando sequência na nossa aula sobre o reino de Kush, hoje a gente vai falar sobre a restauração do império e vamos apontar já algumas características do reino de Kush. Então, para começar, os Kushitas, eles, como a gente viu na última aula, eles foram dominados pelos egípcios, e o fim desse domínio vai se dar ali por volta do ano de 1070, devido a várias crises políticas e econômicas dentro do Egito, que vai acabar gerando ali várias revoltas populares, e vai ser nesse momento que os Kushitas eles passam a conquistar, ou a reconquistar ali a sua autonomia dentro do seu território. Devido a esse enfraquecimento do Egito, os Kushitas eles vão passar a governar tanto Kush quanto o Egito, E por conta disso, esse período que o Egito ele passa a ser governado por um estrangeiro, digamos assim, fica conhecido como a dinastia dos faraós negros, Uma das características, durante essa dinastia, além dessas trocas culturais, como a gente já falou, são a questão da coroa, onde os reis Kushitas eles acabam utilizando uma coroa com duas serpentes para estar representando que eles comandavam dois reinos, do Egito e também dentro de Kush. E o fim desse domínio dos Kushitas dentro do Egito, ela vai se dar ali, por conta da invasão dos assírios dentro do Egito. Falando já dentro de próprio Kush, as características, a gente vai ter duas capitais. A primeira era Napata, que é onde desenvolvia ali várias atividades, e essa cidade ela acaba sendo invadida e depois, a capital passa a ser transferida para Meroe. Meroe era uma cidade bastante estratégica, tinha uma posição geográfica bastante favorável, vai ser a partir dali que eles acabam desenvolvendo ali várias caravanas, e passam a ter contato com outros povos, vai ser a partir dali que eles passam a ter comércio a partir ali do Mar Vermelho, e a partir dali que eles passam a ter um solo muito mais fértil, para estar produzindo e estabelecendo várias trocas comerciais, principalmente com os seus vizinhos. Dentro de Kush, a gente vai ter também algo que diferencia do vizinho do Egito, vai ser a escolha do rei. Quando o rei morria, quem escolhia eram as comunidades, as pequenas comunidades que existiam dentro de Kush. Então, os líderes dessas comunidades, eles votavam dentro da comunidade quem seria a pessoa ideal para ser rei de Kush. E após isso, era feita uma cerimônia para estar se concretizando essa questão da escolha do rei. Como nenhum rei governa sozinho, existia ali alguns funcionários que auxiliavam. Dentro deles a gente vai ter a guarda real, ou a guarda pessoal, que auxiliava o rei, vamos ter os altos funcionários que tinham cada um ali a sua função, e as pessoas comuns, gente como a gente, em tempos de guerra, elas eram comandadas, elas eram convocadas para a guerra. Um detalhe bastante importante é que as classes nobres, quando convocadas para a guerra, elas lutavam em cima de cavalos, e já as camadas mais pobres, elas acabavam lutando, e guerreando a pé. Dentro de Kush, a gente também vai ter ali a participação das mulheres dentro da política, as mulheres que desempenhavam ali vários papéis importantes dentro de Kush, elas ficaram conhecidas como Candaces, e a gente vai ter ali, essas mulheres que ocupavam posições importantes, elas normalmente eram filhas ou esposas até mesmo dos reis, e muitas delas vão acabar se tornando chefes de governo também. Dentro de Kush existia uma certa hierarquia social, tanto é que as pessoas mais ricas elas ocupavam as melhores moradias e as pessoas mais pobres as piores moradias. Uma das principais atividades era a questão ali do comércio, e da produção da cerâmica. As pessoas mais pobres elas acabavam utilizando as cerâmicas produzidas pela própria família, enquanto as pessoas mais ricas elas utilizavam ali a cerâmica comprada de outras regiões, principalmente da China, e também do Egito. As pessoas mais ricas elas utilizavam calçados, e linho e tecidos de algodão, e as pessoas pobres elas não utilizavam calçados, elas ficavam descalços o tempo todo. Inicialmente eles utilizavam ali a mesma técnica dos egípcios para estar conseguindo fazer a questão da irrigação,
E aí, depois de um tempo, eles acabam desenvolvendo ali a Shakya, né, que era movida por animais, né, que passam a ser amarradas ali em duas rodas, né, diferente do Egito, né, da Shaduf, que eles precisavam ali de um contrapeso para estar puxando a água do rio. E sobre a escrita, né, a sistema de escrita, né, também conhecida como a escrita meroíta, inicialmente ela foi inspirada, né, na escrita dos egípcios, e aí depois, com o tempo, eles passam, né, a fazer algumas modificações, né. Sobre essa escrita, ela ainda não foi totalmente decifrada, né, e é por isso que não dá para a gente entender muito o significado desses documentos produzidos, né, pelo reino de Kush. Né, existem alguns vestígios arqueológicos, né, que comprovam também a existência da religião dentro de Kush, né, e entre algumas divindades que a gente vai ter ali deuses muito parecidos com aqueles que a gente acabou vendo dentro do Império, dentro do Egito. Né, e o declínio do reino de Kush, né, a gente também não sabe ao certo como se deu esse declínio, né? Mas existe ali algumas teorias, né, que dizem que os cuxitas eles acabam perdendo o controle das suas rotas comerciais, né, para outros povos, né, o que acabou levando ao enfraquecimento, né, e o empobrecimento desse reino.